Nós vamos falar de saúde, de surdez ou perda auditiva. A Organização Mundial de Saúde calcula que cerca de 10% das pessoas sofrem de deficiência auditiva em todo o mundo. No Brasil, olha só, são 15 milhões de adultos e crianças. A surdez está diretamente ligada à qualidade de vida, seja do paciente que sofre com o problema de audição, seja para a família que passa a buscar formas de se adaptar com essa condição. Nem todos os pacientes se adaptam ao aparelho auditivo convencional, aquele que a gente conhece. Por isso, uma alternativa é o implante coclear. Para falar sobre esse procedimento, nós recebemos a fonoaudióloga Andressa Brinhosa de Pares e o otorrinolaringologista, Dr. André Fernando Scherer, já estão aqui comigo. Muito obrigada por terem vindo. Fique bem à vontade aqui na casa do nosso Ver Mais. Vou pedir licença para sentar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Vou começar perguntando para o Dr. Fernando. Dr. André, desculpa. Como que funciona esse implante, né? E qual que é o avanço dele em relação aos aparelhinhos que a gente já conhece, que são os mais tradicionais? Muito boa tarde. Boa tarde. Então, assim, como você mesmo explanou já, algumas pessoas têm deficiência auditiva. É lógico que a primeira opção, na maioria das vezes, é o aparelho auditivo, né, de amplificação sonora, que é um aparelho convencional. Alguns casos necessitam cirurgia, colocação de dreninhos, que são tubos de ventilação, outros que têm, por exemplo, uma perfuração da membrana timpânica são beneficiados com uma cirurgia de timpanoplastia. Alguns pacientes têm problemas de infecção, de otites, então precisamos tratar essas otites de forma ou medicamentosa ou através de cirurgias. No entanto, alguns pacientes apresentam uma perda auditiva neurosensorial que não conseguem um benefício adequado com o aparelho auditivo. Uhum. Então, alguns casos específicos, nesses casos de surdez neurosensorial severa profunda, o implante coclear é uma boa alternativa, ou pode ser uma boa alternativa. Uhum. Isso para adultos e crianças, doutor? Adultos e crianças, em todas as faixas etárias, desde crianças pequenas de 6 meses em diante, né? Até idosos podem se beneficiar com o implante. Bom, eu vou fazer as perguntas genéricas, os dois podem responder, Andressa fica à vontade também. Mas uma curiosidade, quando se fala em implante coclear, né? Onde é que fica esse implante? Ele fica perto da orelha, fica dentro da orelha, dentro do ouvido? Como é que funciona? Legal a pergunta. Então, assim, existem dois componentes, né, do implante. Tem a unidade interna, que é colocada lá dentro do ouvido de forma cirúrgica, né? Aqui a gente tem um protótipo, né? Onde esse eletrodo ele é inserido dentro da cóclea, né? Uhum. E tem uma unidade, um componente externo, que é parecido com o aparelho auditivo convencional, que fica colocado atrás da orelha. Um pouquinho para a câmera, doutor. Aqui, ó, aqui mesmo onde só estava. Isso aí. Ele fica atrás da orelha, né? Essa unidade, por uma força eletromagnética, um ímã, ele fica aderido no couro cabeludo com uma parte da unidade interna. E esse aqui fica... O ímã vai estar, como é que a gente pode dizer, ligado ao implante. Isso, de certa forma sim, ele mantém a adesão ali. E lógico, aí esse aparelho, a unidade externa, tem um microfone e através de uma antena acaba processando e enviando o som para a unidade interna. Uhum. E essa unidade interna, que a gente estava mostrando antes, ela tem um eletrodo que é inserido na cóclea. O que é a cóclea? A cóclea é uma estrutura da parte interna do ouvido. Ela é responsável pela transformação da energia acústica, que vem pela membrana timpânica, pela cadeia ossicular, em um impulso nervoso, que vai estimular o nervo coclear e transmitir essa informação auditiva para o cérebro. Uhum. Então, o que o implante coclear faz? Ele acaba fazendo toda a função do ouvido. Ele recebe o som e transmite um impulso elétrico diretamente para o nervo coclear. Uhum. Depois da cirurgia feita, né, essa parte de, não sei se chama cirurgia mesmo para fazer o implante, qual que é a diferença para o usuário, né, entre ter um aparelho auditivo esse mais comum e ter esse implante coclear? O som, ele é um pouco diferente do som habitual que uma pessoa normal, que nós estamos ouvindo. Uhum. Então, ele o aspecto do som ele é diferente, é como se fosse uma voz um pouco robotizada, algo nesse sentido. Uhum. Mas ele permite com que a pessoa escute e até mesmo compreenda muito bem as palavras
faladas, inclusive alguns pacientes com resultados muito bons conseguem inclusive falar ao telefone com o implante coclear. Né? É lógico, muitos têm um pouco mais de dificuldade e precisam lançar a mão da leitura labial para poder auxiliar e entender melhor o que as pessoas estão falando. Eu até queria aproveitar e perguntar para a Andressa, né, que é mais da área dela, também bom na área dos dois, mas enfim, a pessoa precisa ouvir para poder falar, né? Tem essa ligação também, né? Por isso que como é que eu posso chamar, dos critérios para adulto, por exemplo, fazer a cirurgia do implante coclear é que ela já tenha o código linguístico, é que ela já fale, ela conheça os sons e as palavras, né? Diferente de uma criança que vai iniciar um processo de estimulação, o adulto ele já tem que ter isso, ele já tem que estar inserido nesse mundo da linguagem oral para ser beneficiado do implante coclear, né? Não extingue que, de fato, ele tenha que fazer leitura labial, muitos deles precisam passar por uma reabilitação com fono, né? Fazer uma terapia para voltar a escutar mesmo, a entender o som que está ouvindo, né? Mas para que ele tenha um resultado bem satisfatório, a ótimo, né? Vamos falar assim, ele já precisa ter uma linguagem oral bem definida. Quando adulto, né? A partir de 12 anos, mais ou menos, 7 anos já tem que ter uma... Isso, tem que ter para crianças a partir de que idade, doutor? Então, hoje, com o teste da orelhinha, o diagnóstico ele pode ser feito de forma muito precoce, né? O teste da orelhinha é uma triagem que todas as crianças realizam e aquelas que apresentam alteração vão para exames mais específicos, né? Para confirmar essa perda auditiva. E se realmente confirmar, repetir, confirmar de novo, aí a partir dos 6 meses, tá? Antes dos 6 meses não, mas a partir dos 6 meses já bebezinho já dá para fazer. Bem bebezinho. Bom, essa cirurgia já foi feita aqui em Chapecó, é recente, mas já foi feita aqui também. Já. Né? Eu não sei se a Andressa já teve a oportunidade de acompanhar alguém com implante. Acompanhei a última cirurgia do Dr. André. E como que é depois para o paciente, assim? E aí eu faço acompanhamento do paciente na clínica, onde a gente faz a regulagem do implante, porque ele tem alguns componentes parecidos com o aparelho auditivo e a gente regula de acordo com a vontade do paciente, com a sensação que ele está tendo, né? No momento que você faz a ativação, porque ele fica um mês sem ativar, né, doutor? Me ajuda. Aí depois é feita a ativação desse aparelho auditivo. Então, no momento que é feita a ativação, bom, ele já está muito tempo em privação auditiva, muito tempo sem ouvir. Então, quando você ativa, ele até pode imaginar que o som vai ser parecido com o que ele ouvia antes, mas de fato não é. Então, a gente trabalha muito essa expectativa no paciente também. Mas, por exemplo, esse paciente em comum, depois de um mês ele já veio totalmente diferente, já muito mais feliz, conseguindo reconhecer sons, né? E aí nós refizemos uma nova regulagem para que ele pudesse, então, ouvir mais claramente outros tipos de som, né? Então, no primeiro momento, de fato, eles não ficam, assim, os mais maravilhados com o som, porque como o doutor falou, é um som bem mecânico. Mas o nosso cérebro, ele é maravilhoso, né? E com a estimulação e o tempo de uso, que isso conta muito, né? Não é só colocar ali, usar uma hora e deu. Não, a gente precisa de um uso de pelo menos 8 horas para que o nosso cérebro comece a receber esse estímulo, trabalhar e entender. E eles vão voltando a ter uma vida auditiva quase que normal. Gente, tem muita gente perguntando quem que indica, né? Quem que é o profissional que indica, doutor? É o otorrino, é a fono? Como é que funciona? É o médico otorrinolaringologista. Né? Então, indica o implante, depois esse paciente ele sofre uma série de avaliações, né? Com a fonoaudióloga, por exemplo, né? Em alguns casos precisa até mesmo de um psicólogo, né? Mas geralmente o otorrino e a fono que acabam conduzindo a maior parte dos casos. E para ter qualidade de vida, como a gente falou, né? Eu agradeço vocês pela participação, tem muita gente perguntando, contato e tal, a gente vai colocar lá no nosso Instagram, @vermaisoSCC. E para encerrar, tem um elogio aqui, Fábio, adoro o programa, sou Jeroni, mando um abraço para o Dr. André, ele é um ótimo médico, salvou a vida do meu esposo Osmar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo programa, nota 1000 para vocês. Jeroni, muito obrigada pela participação, agradeço vocês, sucesso, voltem sempre que tiverem novidades pra gente. Muito obrigada, nós agradecemos. Até a próxima.